Graça e paz, seja bem-vindo a mais um devocional, onde nós iniciamos o livro de Esther. A Bíblia nos conta no capítulo 1 do livro de Esther a respeito do rei Assuero e da rainha Vasti. Para entrarmos e conhecermos a vida de Esther, precisamos primeiro conhecer o que aconteceu antes dela. A Bíblia conta que o rei Xerxes, a partir do versículo 1, reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. E naquela época, onde está contando a história de Esther, o rei estava sobre a cidadela de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, o rei dá um banquete a todos os seus nobres oficiais. Estavam entre eles os líderes militares da Pérsia, da Média, os príncipes e os nobres da província. Durante 180 dias, o rei mostrou a riqueza do seu reino, o esplendor, a glória de sua majestade. Terminado esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do seu palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, sendo do mais rico até o mais pobre. A Bíblia vem nos contando da grandiosidade do jardim do palácio, do quanto ele era belo, perfeito e riquíssimo em detalhes. Pela generosidade do rei, vem nos contando que o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. Por ordem real, todos os convidados tinham permissão de beber o quanto desejassem, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Enquanto isso acontecia, a rainha Vasti, esposa do rei Assuero, ela servia também um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes, num lugar separado. As mulheres não conviviam diretamente com os homens. Então, em um ambiente separado, a rainha também servia um banquete às mulheres nobres daquela terra. No 7º dia, quando o rei Xerxes, ou Assuero, que é a mesma pessoa, estava já alegre por causa do vinho, ele ordenou aos oficiais que trouxesse à sua presença a rainha Vasti, usando coroa real. Ela era linda. A Bíblia conta, como seu próprio nome tem o significado de beleza em comum, que era uma mulher muito bonita. E ele queria que sua mulher desfilasse, se apresentasse diante dos homens que estavam com ele naquela festa, para que eles a admirassem. Vem nos contando a história que a rainha Vasti, ela nega esse desejo do rei. Ela não se apresenta, ela manda um recado: eu não vou na presença do rei, diante dos seus convidados. Quando nós olhamos sim de impacto no texto, é provável, é bem provável que qualquer uma de nós dê razão à rainha Vasti. Poxa, o homem estava bêbado, os seus convidados todos já vivendo a alegria do vinho, quem sabe não se responsabilizando pelas suas atitudes, e quer que a rainha fique se desfilando, se exibindo diante dele. Mas nós precisamos entender quem era a rainha Vasti diante daquele povo, diante da situação que estava vivendo. A rainha Vasti, ela era esposa do rei. Como esposa, nós aprendemos pela palavra que nós precisamos ser submissas ao nosso esposo. Ela era líder. Como líder, ela precisava ser um exemplo aos seus liderados. Havia mulheres que a admiravam, não somente pela sua beleza, mas pela sua atitude de esposa de rei. Ela tinha qualificações que exigiam dela uma postura diferente. Hebreus capítulo 12 diz que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Assim que diz o versículo: portanto, nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas,
Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Todas nós, mulheres, seja qualquer condição social, cor, religião, não importa, nós estamos rodeadas de testemunhas, de pessoas que estão nos observando, seguindo os nossos exemplos, querendo ser ou ter as atitudes que nós temos, ou não. Diante disso, o posicionamento de Rainha Vasti teria que ser diferente. A primeira conclusão que os homens tomam diante dessa negativa da Rainha Vasti com relação ao pedido do rei é que ela estava sendo uma má influência para todas as mulheres do rei. E certamente, o porquê que eu teria que ser submissa se alguém que está acima de mim, se a rainha que é o exemplo, não está sendo? Por que eu tenho que dar bons exemplos se aquela a quem eu me vejo como testemunha, me vejo como exemplo para seguir, não está sendo esse exemplo de mulher? Havia regras, havia leis, havia situações em que a mulher precisava se portar diante daquilo que lhe era pedido, que era necessário que ela se cumprisse. Ela mesma poderia chegar diante do rei e dizer: meu esposo, eu estou aqui, meu rei, meu senhor, eu estou aqui, qual é o seu desejo? E se caso ele a pedisse para, quem sabe, caminhar diante do palácio, se exibir com uma roupa que não a agradasse, ela poderia: ó, meu senhor, isso não é o meu desejo. Mas ela não deixaria de ir até ele e atender. Queridos, quantas oportunidades nós estamos deixando passar sem entendermos o contexto que estamos vivendo, simplesmente por causa de uma arrogância ou um orgulho em nós de nos valorizarmos. E é muito importante que nos valorizemos. Não podemos permitir que haja uma falta de respeito com o nosso ser, com a nossa vida. Mas como mulheres sábias, precisamos entender a hora de ir e a hora de ficar. O fato da rainha Vasti não ir até a presença do rei fez com que ela perdesse a posição de rainha. Se aqueles homens não agissem rapidamente, certamente muitas mulheres tomariam decisões que trariam sérias consequências na sua vida. Tito, capítulo 2, nos ensina que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. Eu costumo dizer que todas nós somos mais velhas em alguma situação. Eu sou mais velha que meninos com a idade de 10 anos mais nova do que eu. E existem mulheres que são mais velhas do que eu e estão me ensinando. As nossas atitudes diárias, com falas, com ações, com atitudes, com decisões, elas certamente influenciarão pessoas que estão ao nosso derredor. A rainha Vasti nos dá um exemplo de submissão e de não ter sabedoria, que naquele momento era a hora dela ir se sujeitar à vontade do rei e colocar, quem sabe, a sua posição diretamente para o rei, já que ela estava sendo chamada para estar na presença do rei. Ela não deu um testemunho de que ela precisava obedecer uma ordem naquele momento. E certamente as consequências foram terríveis. Observe ao seu redor. Quais têm sido as consequências das suas atitudes, das suas respostas, das suas ações? Quais têm sido as minhas consequências? Quem sabe estamos perdendo muito pelo fato de não estarmos dando a resposta na hora certa. Que o Senhor nos oriente a isso. Que a rainha Vasti seja um exemplo para estarmos atentas a isso. Que Deus te abençoe. Que você tenha um belo dia para a glória do Senhor. Até o nosso próximo encontro. Curte e compartilha o nosso vídeo e acione aí o sininho do seu YouTube para você receber as notificações. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Missionária Luciane, que Deus abençoe você, graça e paz.